Vamos para a palavra de Deus. Eclesiastes capítulo 1, versículo 4 diz assim: geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Vamos ler agora Josué capítulo de número 1, versículo 1 ao versículo 3. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que esteve falando a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo o povo, este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo o lugar em que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Vamos ler o versículo 4. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Quantos podem glorificar a Deus por esta palavra? Queridos, eu gostaria de falar um pouco hoje sobre um Deus geracional. Deus, Ele é um Deus que trabalha em ciclos. Deus é um Deus que trabalha através de gerações. Uma geração dentro da cronologia bíblica equivale a um período de 40 anos. Deus, Ele vai manifestando-se de geração em geração, porque o projeto do reino, ele é um projeto progressivo e perpétuo, ou seja, Deus nunca vai limitar o que Ele quer fazer em uma pessoa, porque pessoas passam, os homens passam, mas o projeto de Deus, ele permanece para sempre. É interessante que Deus, ele vai chamar um homem chamado de Moisés. Moisés, ele com certeza foi, se não o maior líder do Antigo Testamento. Moisés, ele é tão relevante para os judeus e tão influente na cultura judaica, que o nome Moisés aparece mais na Bíblia, até mesmo que o próprio nome de Jesus. Isso não significa que Moisés é maior do que Jesus, porque o próprio Jesus disse: até Moisés sabia que eu era maior do que ele. Mas o que a Bíblia nos mostra é a relevância do ministério de Moisés. Moisés, ele foi chamado por Deus com um propósito específico. E quando Deus chama Moisés em Êxodo capítulo 3, a ordem de Deus para Moisés é esta: vai, tira o meu povo do Egito e leve o meu povo até a terra prometida. Percebam que Deus está convocando Moisés para uma obra muito grande. Então a maneira em que Deus vai falar com Moisés é uma maneira sobrenatural. Moisés está no monte Sinai, lá no alto do Horebe. Ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro, e a Bíblia vai dizer que de repente ele olha e ele vê uma sarça pegando fogo. Alguns pregadores dizem que quando Moisés vê a sarça pegando fogo, Moisés fica apavorado, fica assustado, o que de fato não é uma verdade. Por quê? Porque Moisés via sarça pegar fogo todos os dias. Haja visto que a sarça é um arbusto que expele um gás combustível, que em contato com o calor de 54 graus do deserto, pega fogo. Então sarça pega fogo, Moisés via todo dia. O que chama a atenção de Moisés não é o fato da sarça pegar fogo. O que chama a atenção de Moisés é que aquela sarça queimava, mas não parava de queimar. A Bíblia diz que Moisés olha a sarça pegando fogo e não dá muita atenção. Ele dá uma volta, quando ele retorna, ele observa que a sarça continuava pegando fogo. Ele vai dar mais uma volta, e quando ele retorna, a sarça continuava pegando fogo. Flávio Joséfo, um historiador, vai dizer que Moisés vai dormir, porque ele pensa assim: quando eu dormir, o sereno vai baixar, as folhas vão umedecer e a sarça vai se apagar. Moisés dorme, mas quando ele acorda, para surpresa dele, a sarça continuava pegando fogo. O que Moisés não estava entendendo é que aquele fogo não era o fogo do deserto, aquele fogo era o fogo da glória de Deus que estava queimando aquela sarça. Por quê? Porque fogo do deserto, quando queima a sarça, ela vira cinza, mas fogo de Deus, quando queima a sarça, ela queima hoje, queima amanhã, semana que vem, e vai continuar queimando até a eternidade. O que prova o tipo de fogo que nós estamos sendo queimados, não é a maneira que nós extravasamos, é a permanência que nós estamos nele. Porque tem gente que pula, sapateia, rola, peão, cai no chão, 2 dias depois está desviado.
Mas quando é o fogo de Deus que queima, Ele queima hoje, queima amanhã, queima semana que vem, aleluia. Pode vir pandemia, Ele não vai parar de queimar. Pode vir a dengue, Ele não vai parar de queimar, porque queima dentro do coração dEle. Eu quero liberar a primeira palavra profética nesta noite. As sarças que vieram no culto nesta noite, estão sendo queimadas pela glória do Deus Todo-Poderoso, aleluia. Não entendi, então vou melhorar para você entender. O Senhor nesses dias está dizendo: deixa eu queimar a tua vida, deixa eu queimar a tua casa, deixa eu queimar os teus projetos, deixa eu incendiar a tua vida com a minha glória. Quem está me entendendo, diga glória a Deus por causa disso. Do meio daquela sarça, Deus fala com Moisés, e a ordem de Deus para Moisés é esta: tira o meu povo do Egito e leva-os até a terra prometida. A geração de Moisés se chama de uma geração de transição, uma geração que teria que caminhar em direção a um propósito. Só que Moisés é um líder por excelência, redobre sua atenção. E todo líder por excelência não está preocupado apenas com o seu sucesso. A maior preocupação de um grande líder, sabe qual é? É preparar alguém para dar continuidade àquilo que ele começou. E de praxe, eu posso dizer, o interesse desse líder é este: que o meu discípulo seja maior do que eu. Agora escute o que eu vou lhe dizer agora. Tem uma empresa chamada Walmart, o grupo Walmart. Nesse grupo chamado Walmart, que é dono dos Big e outros tantos supermercados, quando um supervisor vai ser promovido a diretor, a pergunta que o presidente da companhia faz ao supervisor é esta: eu vou te promover. A minha pergunta é: tem alguém da tua equipe capacitado para ocupar o teu lugar? Se ele é meio orgulhoso, ele vai dizer assim: não, eu sou muito bom. Não tem ninguém. Ele vai dizer: então tu vai continuar supervisor. Agora, se ele entender, ele vai dizer assim: não, eu preparei alguém para ficar no meu lugar. Aí o presidente vai dizer: então tu pode subir um degrau, porque você é um líder por excelência, preparou pessoas. Porque o líder que tem visão de reino, ele não é uma represa. O líder que tem a visão de reino, ele sempre está fomentando para que os seus discípulos sejam maior do que ele. Pastor, eu sou líder de um GR, agora apareceu alguém no meu GR melhor do que eu. Não fica com ciúme, dá glória a Deus, porque Deus vai usar mais ele do que você, e você vai dar glória a Deus pela vida dele. Moisés sabia disso, por isso que Moisés se preocupou durante toda a sua vida em preparar alguém que desse continuidade àquilo que Deus havia iniciado na vida dele. Agora perceba que, segundo diz a própria história, o camarada mais qualificado, pastor Jabés, para ser o sucessor de Moisés, sabe quem era? Corá. Quem foi Corá, pastor? Números capítulo 16. A Bíblia diz que um certo dia, um rapaz chamado de Corá juntou mais dois amigos, Datã e Abirão, e Corá ligeirinho reuniu 250 homens, e o que eles queriam fazer? Eles queriam tomar a unção de Moisés à força. Eles queriam roubar a unção que Deus havia dado para Arão. Agora perceba que esse menino não é um menino qualquer, ele tem um poder de persuasão elevado, e segundo diz alguns historiadores, Corá era o homem mais preparado em Israel para ser o sucessor de Moisés. Porém, Corá tinha um grande defeito, o qual? Não sabia honrar o seu líder. Corá não sabia o tempo de Deus para a vida dele. Corá é um tipo de pessoa que vive quebrando o processo. Enquanto Corá estava se reunindo para fazer motim, para tomar a liderança de Moisés à força, tinha um outro menino do outro lado. Não era tão bom, não era tão expert, mas ele tinha uma característica que Corá não tinha. Qual? Servo. Qual o seu nome? Josué. Enquanto Corá estava fazendo um motim, vou tomar essa unção de Moisés, e quem vai mandar Israel sou eu. Josué estava lá nos pés de Moisés dizendo: chefe, deixa eu desatar a tua sandália, fazer uma massagem aqui, porque eu senti que o senhor está estressado, seus pés estão inchados. Aleluia. Enquanto o Corá estava lá dizendo: nós vamos tomar a unção sacerdotal de Arão, e eu vou mandar nesse negócio aqui. Josué estava do ladinho de Moisés dizendo: se precisar de alguma coisa, meu senhor, eu estou aqui para te servir. E Deus está olhando isso e dizendo: aquele malandrinho acha que ele vai tomar a unção de Moisés à força. O que ele não sabe é que quem deu a unção para Moisés não foi próprio Moisés. Quem deu a unção para Moisés fui eu, e se eu dei para Moisés, eu vou dar ela para quem eu quiser. É por isso que nós lemos o texto de Josué capítulo 1, que quando Moisés está encerrando o seu tempo, que ele peregrina pelo deserto por 40 anos, e ele chega na beira do Jordão,
Deus diz para Moisés: o teu tempo acabou, a tua missão está concluída, só que a obra não vai parar em ti, a obra precisa continuar. Escute, Deus nunca ficará refém de uma pessoa. Eu vou repetir isso: Deus nunca ficará refém de uma pessoa, porque Deus é muito maior do que qualquer um de nós, e o reino de Deus muito maior do que qualquer um de nós. Não entendi, pastor? Então deixa eu melhorar. Se você não fizer o que Deus está te chamando para fazer, não tem problema, Deus vai levantar alguém melhor do que você, para fazer aquilo que você não está fazendo. O Senhor chama Moisés e diz: Moisés, o teu tempo acabou, a tua missão está concluída, chegou a hora de passar o bastão, chegou a hora de uma nova geração surgir. Aí Deus diz assim para Moisés: eu já escolhi quem vai ser o teu sucessor. Teu sucessor vai se chamar Josué. E vocês percebem que no versículo 1 do capítulo 1 vai dizer assim, ó: e falou Deus com Josué, vírgula, servo de Moisés. Deus vai ressaltar esta característica pela tamanha relevância que isso tinha para Deus. Ele vai dizer: e falou Deus com Josué. Quem é Josué? O servo de Moisés. Que Deus está dizendo o seguinte: esse menino, ele serviu, só que agora ele virou um homem, e chegou o tempo dele ser servido. Aleluia. Esse menino, ele passou por todo o processo e não fugiu do processo, ele aguardou o tempo certo, e o tempo dele chegou. Deus agora está transicionando a geração de Moisés para a geração de Josué. Agora percebam que se a geração de Moisés é uma geração de transição, a geração de Josué é outro tipo de manifestação. Qual? Porque Deus vai dizer para Josué: agora não é mais para peregrinar, agora é para tomar território, porque aonde vocês pisarem, eu vou entregar na mão de vocês. Tem dois irmãos que entenderam isso, deixa eu repetir. Deus está dizendo: Moisés sofreu e trouxe até aqui, aleluia, mas agora chegou um novo tempo, onde eu estou levantando os Josués, e esses Josués vão ter tanta autoridade, mas tanta autoridade, que aonde eles pisarem, eu vou entregar na mão deles. Não, você não entendeu isso. Não, você não entendeu isso. Deus está dizendo: a geração de Moisés nos trouxe até aqui, mas está virando uma chave, está chegando um novo tempo, aonde eu estou levantando Josué para dizer: aonde eu pisar vai ser meu. Se eu pisar em igrejinha, igrejinha vai ser minha. Se eu pisar em gramado, gramado vai ser meu. Se eu pisar em rolante, rolante vai ser meu. Quem está entendendo isso? Eu prometi que não ia gritar, mas eu não consigo. O Senhor está dizendo: eu já coloquei autoridade para Josué. Está chegando o tempo que os Josués vão tomar o território, e eu quero ser um desses Josués. Moisés nos trouxe até aqui, pagou o preço para nós, viu coisas que nós não vimos, mas Ele está entregando essa unção nas nossas mãos, e nós vamos tomar território para a glória de Jesus. Você entende isso? A geração de Josué é uma geração de tomada de território. Então a maneira em que Deus vai se manifestar nesta geração é diferente da maneira que Ele se manifestava na outra geração. Só que Deus de Moisés é o mesmo Deus de Josué. Tu não está aqui. A mesma palavra de Moisés é a mesma palavra de Josué. A mesma unção de Moisés é a mesma unção de Josué. As maravilhas que Deus fazia com Moisés, Ele está dizendo: eu também vou fazer com Josué. A estação está mudando, mas o poder vai ser o mesmo. A estação está mudando, mas a glória vai ser a mesma. Escute isto: a maneira em que Deus vai se manifestar é diferente. E aí você vai estudar os 5 primeiros capítulos de Josué, e vai ficar muito evidente como Deus está se manifestando nesta geração. A primeira coisa que eles têm que fazer é o seguinte: Deus diz assim: ei, para você chegar em Canaã, tem que atravessar o Jordão. Só que era tempo de inverno, o Jordão está com as águas fortes. O que é que a gente faz? O Senhor diz: manda o sacerdote na frente. Aleluia. Porque na geração de Moisés, o sacerdote ficava no meio. Esta geração, o sacerdote vai na frente. Ai, não entendi.
Na geração de Moisés, o Moisés sofria por nós, o Moisés pagava preço por nós, mas nesse tempo não. Agora sacerdote não vai mais no meio do povo, agora sacerdote vai botar a arca no ombro e vai na frente, vai abrir o Jordão na frente, porque atrás dele tem um povo dizendo: se tu for eu vou contigo, se tu passar eu vou atrás de ti. Deus diz: pega o sacerdote e manda eles ir na frente. Os sacerdotes vão, quando eles pisam na água do Jordão, o Jordão não se abre, ele represa. Eu já vi parede de madeira, parede de tijolo, parede de bambu, mas eu nunca vi parede de água, porque só o nosso Deus faz essas coisas. Levanta uma parede de água, o povo está passando, e quando o povo atravessa, o pastor Jabez do outro lado, Deus diz assim para Josué: ei, pega 12 pedras do meio do Jordão e levanta um altar em Gilgal, que é do outro lado. Beleza, 12 pedras. Para que isso, Senhor? Faça um altar, porque esse altar vai ser um memorial. Quando outras pessoas que não estão aqui passarem por aqui e virem esse altar e perguntar o que é isso, vocês lembrem, esse altar memoriza o dia em que Deus represou o Jordão. Beleza, vamos embora? Não acabou ainda. Josué pega mais 12 pedras e levanta outro altar. Aonde, Senhor? Dentro do Jordão. A Josué pensa: tá bom, um altar fora do rio até vai, agora um altar com 12 pedras dentro do rio, para quê? Se as águas vão voltar a correr e ninguém vai enxergar. Aí Deus diz para Josué: é que na geração de Moisés as manifestações eram evidentes, mas na geração de Josué é escondido. Sabe o que Deus está dizendo para Josué? Aprenda isso, só tem altar em evidência aqueles que tiverem um altar escondido. Sabe o que ele está dizendo? Daqui para frente não vai ter mais coluna de fogo de noite, não vai ter mais nuvem de dia, mas vai ter crente no quarto trancado, buscando a Deus. Você não está aqui neste culto, deixa eu melhorar. Nos dias de Josué já não era mais glória evidente, mas Deus está dizendo, é na intimidade. Esta geração vai ser marcada não pelos pregadores com uma oratória, essa geração será marcada não por exibicionismo em cima de altares, essa geração será marcada por crentes que vão entrar no quarto em guerra e vão vencer batalhas aonde ninguém está vendo. Essa geração é marcada por um tempo de intimidade, porque na geração de Moisés, era Moisés que intercedia pelo povo. Agora na geração de Josué, é o seguinte: quer te relacionar com Deus? Faz a tua. Na geração de Moisés, o Moisés chegava para Deus e dizia: Deus, o Jailson aqui queria falar algo contigo, mas como ele não consegue, eu estou falando por ele. Agora na geração de Josué, acabou, rapaz. Tu quer falar com Deus? Vai tu. Esta geração é marcada por um tempo de intimidade. Josué capítulo 4 fala que Deus manda ele levantar um altar escondido. Esses são dias, jovens, de nós levantarmos altares escondidos. Esses são dias de nós entrarmos no nosso quarto, desligarmos o celular, deixarmos o WhatsApp, Instagram, essas redes sociais de lado e dizer: Pai, eu vou sentar aqui enquanto tu não descer, eu não saio de dentro deste quarto. É a geração da intimidade. No capítulo 5, Deus diz para Josué: chama todo mundo que está contigo aí, circuncida todos os homens de Israel. Todos os homens têm que ter o seu prepúcio do seu órgão genital cortado, porque este é um sinal da aliança que eu fiz com Abraão, o patriarca Abraão. Imagine alguns homens, depois de certa idade, ter que passar pelo ritual, que era muito dolorido, diga-se de passagem, o ritual da circuncisão. Mas o que Deus está dizendo para Josué é o seguinte: essa geração será marcada por sacrifício. Essa geração é uma geração de tomada de território, é uma geração da intimidade com Deus, mas também é uma geração de sacrifício. É uma geração que vai ter que pagar um preço. A única coisa de graça nessa vida é a salvação. E mesmo sendo de graça, tem que matar um leão por dia para ir para o céu, ou não é? Agora, se tu acha que a salvação que é de graça, tem que matar um leão por dia para ir para o céu, tu pensa que unção e mistérios de Deus, Ele vai te dar de mão beijada? Não. Tem que pagar os preços. Tem que ir para o sacrifício. O Senhor está chamando essa geração para o sacrifício.
Deus está dizendo para você: chega de molhar os pés, eu tenho coisas mais profundas para vocês. Chega de vir no culto só domingo e achar que só vir domingo no culto é suficiente. Não, isso acabou, eu tenho coisas maiores para vocês. Chega de achar que vir uma vez por semana na igreja é sinônimo que tu está no caminho certo. Pare com isso, eu tenho coisas mais poderosas para vocês. Esse é o tempo de nós pagarmos preço, para termos mais de Deus e usufruirmos de tudo aquilo que Ele tem para nós. Agora me escute, a geração de Josué é uma geração que terá manifestações de Deus maiores que Moisés e diferentes do que Moisés. Agora escute, Josué capítulo 5, versículo 12 vai dizer assim, que o maná cessou e a pedra parou de cuspir água. Por quê? Porque durante toda a geração de Moisés, no período da transição do Egito até o Jordão, o povo acordava de manhã, tinha maná que caía sobre a terra. Maná é uma sementinha com gosto de baunilha, que segundo diz os historiadores, você pode fazer mais de 10 tipos de refeição com aquele elemento. Todo dia de manhã chovia maná e as pessoas iam lá e colhiam e com aquilo ali faziam o alimento. Todo dia as codornizes, as aves voavam em direção às casas para as pessoas pegá-la e fazer uma carne frita de meio-dia e de noite. Tinha uma pedra que rolava junto com o povo, e aquela pedra jorrava água dia e de noite, potável para o povo beber. Que maravilha! A roupa do corpo, a mesma roupinha que o Dindo dava para a criança no dia da apresentação, ela levava até o dia da sepultura, porque a Bíblia diz que a roupa crescia junto com o corpo. Que coisa boa, não é? Imagina para os irmãos aqui, essa aqui é demais. A Bíblia diz que o sapato crescia junto com o pé. Ô papai, como eu queria viver nessa época. Imagina não precisar comprar sapato, irmão. Pensa que bom que era viver no período de Moisés, na transição do deserto. Tinha coluna de fogo de noite, tinha nuvem de dia, tinha comida de graça, roupa de graça. Só que agora transicionou. Chegou a geração de Josué. E aí quando acordam de manhã, dizendo: o pastor Josué agora é o nosso pastor. Aleluia, vamos acordar, pegar nosso manazinho. Quando eles acordam, não tem maná. Que doideira é essa? Então vou lá pegar um copo d'água lá, porque a pedra no mínimo deve estar cuspindo água. Ele chega lá, a pedra não cuspe água. Ah, esse cara doido. E aí Josué, que história é essa? Deus disse que era com Moisés, era contigo. Por que não tem maná? Por que não tem água? Por que não tem coisas boas para nós? Deus não é contigo? Josué dizia: engano de vocês. Deus disse que Ele foi com Moisés e assim seria comigo. Só que até aqui vocês comeram só maná. Mas eu descobri uma semente: milho, soja, trigo. Vocês comeram maná, a mesma comida há 40 anos. Agora vai ter comida diferente todo dia para vocês comer. E a água para nós, não, fica tranquilo, a pedra não vai cuspir mais água, mas ninguém vai morrer de sede. Deus falou para mim que é para vocês cavar poço, porque vai ter vertente lá embaixo para vocês beber. O povo começou a se alegrar, porque eles entenderam, Deus ainda é com Josué. O segredo é que a maneira de Deus se manifestar é diferente. Porque nós criamos um padrão e nos afeiçoamos a algumas manifestações de que se não for assim, não está bom. Se não for assim, Deus não está nisso. Não é assim que funciona. Deus é um Deus geracional, mas o Deus geracional que operou no passado, opera no presente e vai operar no futuro. Eu quero profetizar para essa geração: não vai faltar comida para você, não vai faltar água para você, porque Deus vai cuidar da sua vida. Você entende isso, irmão? A estação é outra, o tempo é outro, as manifestações são outras, mas os milagres também são outros. Esses são dias que Deus está fazendo coisas que vai nos assustar. Esses são dias que Deus está manifestando a presença dEle entre nós e fazendo coisas que nós não conseguimos entender. E eu sempre brinco e digo assim: Deus complica, descomplica, no mesmo instante explica o porquê descomplicou. Que isso, pastor? É bem assim, Deus complica, descomplica, no mesmo instante explica o porquê descomplicou. Pastor, não entendi nada. Isso mesmo, não é para você entender, é apenas para você aceitar que Deus está fazendo coisas maiores do que você pode imaginar. Que Deus vai abrir portas que você nunca imaginou. Eu quero declarar
declarar sobre a tua vida, esses dias de crise, são dias que Deus vai manifestar o poder dele sobre a sua vida como nunca visto antes. A nossa cidade está saindo de uma pandemia, agora está um surto de dengue, e os crentes estão apavorados, dizendo: não vou para a igreja. Para com isso. O Senhor está sinalizando que enquanto mais o diabo se levanta, mais a glória de Deus vai se manifestar nessa cidade. Deus não nos deu espírito de temor ou de covardia. Deus nos deu espírito de ousadia, irmãos. E nós vamos tomar essa cidade. Quando eu vejo esses movimentos, eu imagino o que aconteceu com Josué. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que quando Josué se levanta com o exército, os outros povos começaram a ficar sabendo: Josué está vindo. E a Bíblia diz que eles começaram a ficar apavorados, porque eles sabiam quem era Josué e conheciam quem era o Deus de Josué. Esses são dias que o inferno está agitado, mas não é para você ficar preocupado, é para você descansar, porque se o inferno está agitado, ele sabe que os Josués estão chegando, e nós vamos tomar esses territórios para a glória do nome de Jesus Cristo. Não, você não está entendendo. Eu tenho viajado nesses dias pelo estado do Rio Grande do Sul, de um lado ao outro, e os meus olhos estão vendo o que Deus está fazendo no estado do Rio Grande do Sul. Eu participei com o pastor Rodrigo semana passada de uma reunião em Porto Alegre com mais de 40 líderes de comunidades jovens do Rio Grande do Sul. Tinha Light Zone, tinha Jocum, tinha Vidas para Cristo, tinha jovens de rede, tinha jovens da AME, eram vários líderes de vários grupos de jovens do estado, e nós sentamos em uma mesa e eles olharam e disseram assim: cara, aqui não tem instituição, aqui não tem placa de igreja, chegou a hora de nós nos unirmos para incendiar o Rio Grande do Sul e tomar essas cidades. Esses são Josués, irmãos. O problema nosso é que nós não usamos aquilo que Deus já nos deu. E se tem uma coisa que eu gosto em Josué, sabe o que é? Que quando Moisés passou o cajado para ele, não ficou que nem os crentes assim: será que é eu? Eu acho que eu não sou capaz. Meu Deus, olha Moisés quem era, viu Deus pelas costas, subiu no monte, ficou 40 dias falando com Deus. Não, Josué não é assim. Josué está dizendo: se é a minha vez, sai da frente, porque eu vou usar tudo aquilo que Ele colocou nas minhas mãos. Josué está dizendo assim: cara, é a nossa vez, então para de mimimi, para de conversa de crente frouxo, vamos pegar as armaduras e vamos para a guerra, porque esse é o nosso tempo. Essa geração Nutella não tem vez nos dias de Josué. Os dias de Josué são dias de jovens guerreiros, jovens fortes, homens fortes, mulheres fortes, que estão prontos para a batalha. Aonde estão Josué nessa noite? Dê um grito de júbilo aqui nesse culto. Aleluia! Ele assume a responsabilidade que Deus dá para ele. Agora deixa eu encerrar aqui, irmão. A geração de Josué é marcada por fortalezas que não resistem. O maior desafio talvez de Josué foi derrubar uma cidade chamada de Jericó. Josué capítulo 6. Escute, Jericó era uma cidade tão forte que diz os historiadores que chegava a se andar com 4 carruagens, uma ao lado da outra, sobre as muralhas de Jericó. Ninguém conseguia acessar aquela cidade. Era praticamente inacessível chegar do lado interno de Jericó. Mas quando a geração de Josué se levanta, não tem fortaleza que pare na nossa frente. Só o Geis entendeu, vou repetir. Vocês queriam que eu falasse isso? Viu como eu falei? Quando a geração de Josué se levanta e assume a autoridade que já está dentro deles, ninguém vai parar na frente de Josué. Deixa eu dizer para você, Josué está dizendo: Senhor, eu tenho um grande desafio, que é vencer essa cidade, é tomar Jericó, é estabelecer o teu reino nessa cidade. Quando Josué está orando, a Bíblia diz que de repente, ele levanta os olhos, e quando ele levanta os olhos, ele vê um homem caminhando em direção dele, com uma espada desembainhada de fogo, e quando Josué olha para esse homem, ele fica apavorado, e ele grita: és tu um dos nossos, ou inimigo? Dá vontade de pegar o Josué e dar uma chacoalhada. Ô infeliz, tu não estava orando agora para mim vir?
Imagina Jesus dizendo: tu estava pedindo para mim vir, cara, eu apareci e tu pergunta se é um dos nossos ou é inimigo? Sabe por quê? Porque Josué ainda não estava acreditando no que Deus podia fazer. E a gente tem essa dificuldade. Nós vivemos ou lamentando o passado ou na expectativa do futuro, mas nunca conseguimos usufruir o presente. Alguém esses dias estava dizendo: um avivamento está chegando. Não, meu irmão, já chegou. O mover está vindo aí. Não vai vir, já chegou. A glória de Deus vai manifestar-se, igrejinha. Não vai, já manifestou. Oh, glória. O vale do Paranhana será sacudido pela glória de Deus. Não será, já começou, já está acontecendo. As nossas orações já estão sendo ouvidas. Ele diz: quem és tu? E Jesus ali na teofania vai dizer: eu sou o príncipe dos exércitos celestiais. E ele vai dizer assim, ó: eu vim pelejar em teu favor. Sabe o que ele está dizendo? A geração de Josué não vai lutar sozinha. Eu vou lutar com eles. Diga para quem está ao seu lado: você não vai pelejar sozinho. Jesus vai pelejar por você. Diga para esta pessoa: você não está sozinho nesta batalha. Jesus está contigo nessa batalha. A geração de Josué não é uma geração órfã que anda sozinha peregrinando de um lado para o outro. Ela tem um príncipe celestial que luta por ela, que peleja por ela. Eu quero profetizar: 2022 vai ser o melhor ano das nossas vidas. 2022, manancial de vida, vai experimentar o que nunca experimentou antes. Só 2 irmãos acreditaram. Eu vou repetir isso aqui. 2022 será um ano de salvação de almas, um ano que o Deus poderoso vai se manifestar.